84. Regressor Instruction. Capítulo 416. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. NT. Capítulo na visão. Um guerreiro. A guerra. A guerra acabou. A guerra finalmente acabou. Não há mais razão para apontar suas espadas na garganta dos outros. Teve muitos mal-entendidos, e o tempo de hostilidade uns contra os outros foi grande. No entanto, a história e essas guerras entre si acabou. Livrem-se de seus rancores, do desejo de vingança e da raiva. Eu sei que é muito difícil quando se perde amigo ou um ente querido. Ponto. Muita gente do Estado e da República perderam muitos companheiros preciosos e outros suas famílias, mas nós temos que lidar com a dor. Isso é tudo o que posso pedir a todos. Eu sei como é difícil para inimigos dar as mãos, mas temos que seguir. Precisamos ir mais longe por um propósito maior. Temos que ser um pouco mais maduros. Devemos superar nosso sofrimento e seguir em frente com paz em nossos corações. Ponto. Republicanos, levantem suas cabeças. Isso não é culpa de vocês. Todos vocês do Estado, por favor, não culpem eles e façam amizade. Sabemos melhor do que ninguém o quão pouco somos diante de uma coisa dessas. Aprendam a perdoar uns aos outros. Só assim podemos seguir em frente. Não precisamos derramar lágrimas. Vamos fazer isso juntos. Vamos todos cooperar lado a lado para acabar com esse ciclo de ódio. As coisas que queremos podem ser diferentes, mas temos uma importante missão pela frente. Aqueles que ameaçam este continente é a verdade. Eles ainda estão se escondendo enquanto planejam conquistar este lar dado por deuses. Essa é a mensagem que a deusa Benignore nos deixou hoje. Se nos unirmos, seremos capazes de superar as dificuldades que estão por vir. Então levantem suas cabeças. Será difícil curar as feridas de hoje, mas em logo logo vocês terão uma nova carne. Quando as nuvens escuras se forem e a luz do sol surgir, dará início a uma nova era. Flores ainda podem florescer nesta terra manchada de sangue. Ponto. Vamos unir nossas forças. Sob a vontade dos deuses, seremos apenas um. Como esperado, todos ficaram estranhamente quietos. É normal. Eu ouvi os sons continuamente, mas alegre, mas depois de ver a gravação através do espelho da deusa, o clima ficou mais sério. Nick, que estava bem ao meu lado, começou a falar comigo. É uma voz que eu não queria ouvir, mas só desta vez, senti que poderia suportar. Uma semana se passou desde a guerra. Como ele é uma pessoa que sabe muito de várias áreas, poderei ouvir várias informações dele. Ele é realmente uma ótima pessoa. Sim. Não me canso de assistir todos os dias pelo espelho da deusa. Extraordinário demais. Ele é incrível. Talvez também não seja fácil. Ele também foi o que mais sofreu na guerra. E de fato, durante a crise de Laios, ele quase morreu. Eles não falaram que ele estava no reino Everia para se curar? Por um lado, parece que ele é quem está passando pelos momentos mais difíceis. Sim, nessa situação, você acha que seria fácil apertar a mão dos guerreiros republicanos sem quaisquer condições? Isso mostra o quão generoso ele é. Sim, com certeza. Eu também estava lá e foi incrível. Chorei sem nem mesmo perceber. Na verdade, os guerreiros da República também choraram, mas provavelmente mais do que eu. E vi a deusa Benignore no corpo do cardeal honorário Lei Keelong. Sério? Sim. Nem se compara vendo através do espelho da deusa. Com a mão. Ele apenas gesticulou, e os mortos-vivos foram esmagados em um instante. Quando ele balançou a mão esquerda, tudo ficou completamente cercado de luz e pá. Antes que a deusa Benignore tomasse seu corpo, ele rapidamente foi para o campo de batalha com uma lança. Você acredita? Uau! Poucas pessoas têm coragem de fazer isso. O bastardo do invocador de demônios se escondeu até o fim, mas foi pego. TSK. É terrível dizer o que teria acontecido sem ele. Estaríamos lutando contra o exército republicano agora. Eu ficaria feliz se terminasse assim, mas não teríamos voltado vivos daquele campo de batalha. A propósito, você sabe o que o cardeal honorário está fazendo agora? Foquei meus olhos em Nick. Como se soubesse, ele bebeu a água do copo e começou a falar devagar. Isso é um pouco complicado de dizer. Por que você simplesmente não me diz? Esta refeição é por minha conta hoje. Talvez em breve você possa receber informações oficiais através do espelho da deusa. Não,
Isso não é algo que pode ser dito através do espelho da deusa. Tenho certeza que você não esqueceu há quanto tempo somos amigos, Nick. Isso é muito complicado. Se você disser que vai ficar de boca fechada, eu digo. É uma promessa que você realmente precisa manter. Foi uma instrução especial da gerente Kim Myung do Guilda Azul, então eu também estava lutando para obter informações. Sim. Claro. Vou manter minha boca fechada. Então, enquanto eu enchi o copo vazio com cerveja, o cara finalmente começou a dizer as informações. A verdade é que ele não parece estar bem de saúde. O que? SHH. Fala baixo. Michael. Merda. Oh. Desculpa. Desculpa. É tão repentino. Parando para pensar muito bem sobre isso, não é nada repentino. Você acha que é fácil aceitar uma deusa com um corpo humano? Mesmo que ele seja apenas um receptáculo para a deusa Benignore, ainda seria demais para lidar. Não faz muito tempo desde que ele se levantou da cama, e sua condição física não é mais o que costumava ser. Sua condição está melhorando rapidamente, mas... Isso é mesmo verdade? Sim, com certeza. Como da última vez em Laios, ele parece estar preocupado com as muitas pessoas que ficam de guarda. Ele se sacrificou tanto, mas ainda se importa com pessoas como nós. Oh, é claro que tem outros motivos. Outros. Ele não é como um símbolo da paz agora. Ele realmente desempenhou o papel mais decisivo no fim da guerra, e como ele se sentiu ao ouvir a notícia de que não está bem. Ele deve estar preocupado que tudo o que estava sendo discutido fosse desfeito. Você está falando das masmorras de tutoriais que são totalmente integradas e operadas como um centro de ensino? Não apenas isso. Problemas com a aliança com a República, a declaração do fim da Guerra Continental, o Tratado de Paz Continental e o início de novas leis antidiscriminação. Há muitas coisas que estão envolvidas politicamente, economicamente e até militarmente. Claro, não sei de tudo, mas todos são assuntos delicados. Há rumores de que este é o motivo pela qual ele anda com seu corpo mesmo dolorido e continua nativa. Bem, isso é de partir o coração. Seus auxiliares o ajudaram o máximo possível, mas ele teve que resolver as coisas sozinho para se sentir melhor. A gerente Kim Myung também está preocupada. Eles parecem estar impedindo ela de trabalhar demais. Eles disseram que foi por causa do pedido de Kim Il-sung que fez uma pequena pausa recentemente. Ele é um herói da guerra. Pensando bem, ele também foi incrível. É uma bênção que não haja apenas uma pessoa assim, mas duas neste estado. A deusa Benignore realmente nos abençoou. Mudando de assunto. Há alguma informação nova sobre Jin King? Bem, aquele bastardo. É o mesmo. Cortar a garganta daquele bastardo não seria suficiente. Não entendo por que estão colocando um cara assim em julgamento. Ele ainda está falando que não é um invocador de demônios. Ah, ali está ele. Olhe para o espelho da deusa. Como o julgamento do invocador de demônios Jin King está cada vez mais próximo depois da grande confusão que ele causou na República, todos ficaram mais atentos. O repórter Kim Seong-jeong, de Lindeu dará mais notícias. Repórter Kim Seong-jeong. Aqui é Kim Seong-jeong. Helena, a diretora da Inquisição do Estado, que recebeu Jin King, o invocador de demônios, finalmente chegou à capital junto com Marlin. O clima aqui está mais tenso do que nunca, pois ele causou um evento que atraiu muita atenção de todo o continente. Os Cavaleiros Sagrados, que são o orgulho do Estado, o Papa e o próprio Oscar estão aqui. Eu não sou invocador de demônios. Eu não sou invocador de demônios. Ah! Leki Leone, desgraçado. Leki Leone. Leki Leone. Eu não sou invocador de demônios. Kofi. Vocês estão sendo enganados. O verdadeiro demônio é aquele bastardo. Aquele bastardo é o verdadeiro demônio. Cala a boca dele. Eu não sou invocador de demônios. Eu não fiz os mortos-vivos ou invoquei um demônio. Eu não. Kofi. Alguns argumentam que a execução imediata não é ideal para a segurança e paz do continente. A diretora da Inquisição entende que pode saber a verdade do incidente e conseguir informações sobre as trevas enraizadas no continente. Dada a gravidade da situação, a investigação será conduzida por várias instituições. Com a promessa da República de apoiar totalmente a investigação do invocador de demônios Jin King mais uma vez, aqui é o repórter Kim Seong-jeong. Sim, obrigado. Próxima notícia.
Esta é uma notícia para aqueles que podem estar se sentindo tristes com essa informação séria. O best-seller, O Espadachim Gênio e o Alquimista. NT best-seller igual o mais vendido. Invocador de demônios. Ele merece uma surra. Ah! Antes que a próxima notícia fosse dita, insultos começaram a ser ouvidos de todo lugar. Claro que também não somos diferentes deles. Todo mundo provavelmente sente o mesmo. Aquele lixo bastardo. O que investigar? Eles deveriam colocá-lo na guilhotina logo de cara. TSK. Você viu o rosto dele no espelho da deusa? Seus olhos estavam tão vermelhos. Era como se ele quisesse espancar alguém até a morte. Ele estava assim quando foi preso pela primeira vez. Quando ele veio com os guerreiros republicanos segurando ele, ele gritou tanto que, eu lhe digo, me deu calafrios. É mais problemático que não é só ele. Eles não disseram que as forças das trevas estão por todo o continente. Se eu pudesse, ajudaria na execução, mas considerando a possibilidade deles saber muitas informações, eles não podem fazer isso. Também é do interesse do Estado acompanhar o processo legal. A mesma coisa aconteceu durante a Revolução. Mesmo com aquele bastardo sendo um lixo, o cardeal honorário Lei Kyong quer dar a ele um julgamento justo. Ele sabe disso, mas enlouqueceu assim. Há uma razão pela qual ele se tornou um invocador de demônios. A propósito, amanhã. Ah, eu estava pensando em ir caçar depois de muito tempo. A caça aos monstros não deve ser ignorada. Por causa da guerra, a quantidade de monstros aumentou bastante. Você não está muito mal agora para ir caçar? Saul? Seus machucados. Ao ouvir isso, ele assentiu lentamente. Bem, isso é verdade. Na verdade, se um cara como eu se esforçar muito, acho que não vou ajudar muito. Mas mesmo assim, não seria útil algum dia. Queria descansar mais, mas devo seguir em frente como disse a deusa Benignor e o cardeal honorário Lei Kyong. E o cardeal honorário nunca descansa, então por que eu deveria? Então vou do. Obrigado pela conversa, Nick. Não exagere, Saul. Sim. Eu não vou. Enquanto ele lentamente abria a porta do pub, eu vi uma cena familiar. Menos de um mês havia se passado desde a guerra, mas as coisas haviam mudado muito. Ainda não estou acostumado vendo elfos e anões andando pelas ruas. O mesmo pode ser dito sobre o ar. Novo mundo. É um mundo bom para se viver. Eu sorri baixinho. Traço. É um mundo bom para se viver. Né? Esta carne macia derrete na boca. Sim. Ei. Regressor Instruction capítulo 417 eu te falei para não fazer isso, mas porque eles estão se reunindo de novo. Minha nossa. Eu falei um pouco francamente, mas não estou com muita raiva. Enquanto eu estava sentado em uma cadeira feita do melhor couro, olhei para as pessoas orando. Pode-se dizer que o número de pessoas é igual ou até mais do que de Laios. Esse número de pessoas seria mais do que suficiente para encher Lindell. Não apenas Lindell. Seria mais do que suficiente para encher mais do que isso, considerando a população gigantesca de elfos e anões em Castle Rock, Dawan, Selly e Everia. Mesmo com o Reino Unido não incluído, uma cena semelhante estava acontecendo. Apesar de não ter influenciado a opinião pública, o impacto já foi muito grande só porque me viram passar um perigo de vida como em Laios. Isso significa que a impressão que eles têm de mim é boa. Claro que isso não me deixou mal. É realmente muito bom. O clímax da guerra ainda estava sendo transmitido no espelho da deusa. Foi um milagre que dezenas de milhares de mortos-vivos foram mortos simultaneamente quando uma pessoa que foi cercada pela luz simplesmente mexeu uma mão. Desde então, a imagem da deusa Benignore, que havia dado a mensagem para seguir em frente como era tão divina que os humanos não ousavam julgá-la. A imagem foi o suficiente para me fazer pensar que até eu ficaria cego. Claro, nem preciso dizer como as pessoas do estado que estão cheias de fé na deusa reagiriam com uma coisa dessa. Se um humano que visse isso rotulasse isso como uma mentira, eu não teria nada a dizer, mesmo que fosse apedrejado até a morte nas ruas. Com certeza. Tornou-se mais possível depois de me lembrar do que ganhei com aquele milagre. A guerra deixou uma enorme cicatriz no continente. Muitos morreram e sofreram, e por causa dos truques malignos do invocador de demônios, algumas pessoas foram incapazes de fechar os olhos em paz mesmo após a morte. O choque mental que os mortos-vivos deram a todo o continente nem pode ser dito com palavras.
Houve muitos danos como humanos e materiais. Algumas áreas até são consideradas impossíveis de restaurar. O poder do Estado e da República foi drasticamente reduzido. Teve lugares onde as instalações foram totalmente destruídas ou o próprio terreno mudou completamente. Magos de restauração e especialistas de ponta julgaram que, mesmo neste continente mágico, levaria décadas para voltar a ser o que antes. Acima de tudo, o número de mortes humanas também era difícil de ignorar. É claro que, devido a alguns acontecimentos, o continente começou a se mover em direção ao mesmo objetivo. Eles uniram suas forças e concordaram em deixar para lá todas suas histórias de guerras e conflitos para se preparar para as ameaças futuras. Como ainda havia vários assuntos a serem discutidos, o anúncio ou declaração oficial foi adiada, mas é apenas uma questão de tempo até que os líderes do continente se reunissem. O milagre que aconteceu na guerra virou todo o continente de cabeça para baixo. Pensando bem sobre isso de um certo ponto de vista, o atual Qiyong da Luz não é diferente de ser o centro do continente. A linhagem da deusa também é importante, mas dediquei todo o meu corpo para evitar guerra, e o acordo pós-guerra também foi muito bem. Foi a escolha certa perdoar todos os soldados republicanos e declarar a paz com todos. Esta é a segunda vinda da deusa Benignore. Por causa disso, agora sou conhecido como o filho da deusa Benignore ou representante da deusa Benignore. Havia rumores de que a deusa Benignore até apareceu para salvar o continente. Achei um pouco exagerado colocar dessa forma, mas também ia pensar a mesma coisa quando visse os mortos-vivos sendo exterminados com um simples gesto de mão. De fato, é verdade que recebi proteção da deusa Benignore, e também é verdade que falei com ela. Isso significava que cerca de metade dos apelidos como filho, a encarnação ou o representante eram verdadeiros. Embora os títulos pudessem ser explicados por meio disso, eu ainda não consigo medir meu verdadeiro valor por causa do quanto as pessoas me valorizam agora. Embora o valor de mercado de Qiyong tenha sido inicialmente alto, o preço agora é mais alto por causa do que aconteceu. Então, aqueles que não podem investir estariam neste momento iriam socar o chão com arrependimento. Todo mundo que já foi hostil comigo, mesmo que só um pouco, começou a me mimar com presentes. Enquanto eu estava cantarolando silenciosamente para mim mesmo, ouvi uma batida na porta. Virando-me, vi um rosto bastante familiar. Minha secretária pessoal estava na porta, segurando os óculos com uma das mãos. Claro, é difícil dizer que sua posição real era de secretária, mas é um papel que ela vem desempenhando até então. Kim Myong. Oh. Você está comendo. Desculpe. Não. Está tudo bem. Estou quase terminando, e a culpa é minha por não estar pronto. Como você pode ver, estou sentado aqui, não faço nada além de me deitar e olhar para fora. Aliás, você chegou bem na hora. Estava ficando um pouco entediado. Você tem alguma novidade? Não, o próximo horário. Sim. Pode dizer. Sim, vice-mestre da guilda. Primeiro, as boas notícias. Vou te dizer tudo. Esta é uma lista de presentes dos nobres do continente, incluindo membros da República. Todos esses presentes estão sendo guardados no armazém da guilda, como catalisadores e antigos livros de alquimia mantidos na República. Além disso, a União do Congresso do Leste e o líder da República também enviaram pessoalmente presentes com mensagens de esperança de sua recuperação. Entendo. É por isso que o poder é tão bom. Eles também pediram para se encontrar com você pessoalmente, mas... sobre isso. Eu realmente não estou com vontade. É difícil se mover no momento, e é muito ruim fazer qualquer coisa por causa dos olhares das pessoas. Por favor, diga a eles que entrarei em contato com eles separadamente para uma reunião privada. Certo. Vou dar sua mensagem para eles. Por favor, fale para eles educadamente. Certo. Mais uma coisa. Oscar quer vir te encontrar. Por favor, diga ao Oscar que ele não precisa vir. Ele deve estar ocupado. Mesmo que não, logo logo vou na capital, então, por favor, avise-o. Pensando bem, eu tenho que me encontrar com o Papa Bazel também. Há muitas coisas sobre as quais ele deve estar curioso. Mais importante, como estão os membros da guilda? Quero dizer, Deokiguin Sung. Park Deokigunin está em sua cama doente. Seu tratamento parece estar indo muito bem, o que significa que ele deve se recuperar em alguns dias, mas ele ainda está inconsciente.
HMM. Aquele Valentim Alexandro, esse bastardo ainda está preso. Sim. Por favor, diga a Helena, a diretora da Inquisição, que estou pedindo um favor especial. Não, é melhor eu falar com ela depois. Bom, fico feliz que ele vai recuperar completamente em alguns dias. É. No caso do mestre da guilda? Sim. Acho que ele está muito pensativo ultimamente. Vi que ele só fica olhando pela janela ou se preocupando com alguma coisa. Ele não disse nada de especial, mas ele está diferente de seu habitual e isso é certeza. Claro, não estou preocupada com isso, mas acho que seria bom você falar com ele. HMM. Aquele bastardo. Por causa das informações sobre o adorável regressor, não tive escolha a não ser cruzar os braços. É. Foi porque as preocupações começaram a surgir em minha mente. Está tudo arruinado. O que há de errado com ele? Quando ele veio me visitar, ele deu algumas vibrações estranhas, mas parecia que ele ainda era o mesmo na casa da guilda. Acho que ele pode estar incomodado. Mas Kim Il-sung não está pensando nada de ruim sobre a guerra. Pelo contrário, muito pelo contrário. Não sei muito, mas ele parecia muito satisfeito com o resultado. Não sei quão insano foi na primeira linha. Mas se cada país ou continente poderia batalhar com base em sua reação. Eu não quero pensar que eles fariam algo estúpido como isso, mas também é possível que eles tenham batalhado mesmo depois que uma ameaça desconhecida surgisse. Eles não apenas lutariam por uma pequena tigela, mas também se arrastariam para um buraco sem fim. Se for esse o caso, a primeira linha deve ter sido um inferno. Comparado com a primeira linha, que terminou devido às ações do lixo mascarado, pode-se dizer que todos viraram uma nova página. Houve alguns danos, mas se eu comparar a situação atual com a primeira linha, seria apenas uma gota d'água em um balde. O continente, pode-se dizer, está aguardando plenamente sua força física para as ameaças iminentes. Eu não sei por que ele está agindo estranho, mas ele acha que Jin King não é o lixo mascarado. Embora fosse bastante difícil, ele poderia ter sentido que Jin King era meio duvidoso. O lixo mascarado que o judiou tanto no passado continuou gritando que ele não era um invocador de demônios. Por causa disso, é difícil saber que tipo de emoção Kim Il-sung pode estar sentindo. Eu, que tinha um pouco de respeito por ele, ao ver isso, fiquei extremamente decepcionado. Em vez do lixo mascarado carismático, havia apenas um perdedor. O que Kim Il-sung deve estar sentindo neste momento? Vazio ou satisfação? Não é fácil para mim julgar, que não tinha como saber o que se passava em sua mente. Não sei porquê, mas ele até parecia triste. Acho que um dia teria que dar um up em seu estado mental, mas agora que o trabalho havia se acumulado, não tinha tempo para isso. Estou feliz que ele, pelo menos, está fazendo seu trabalho. Se não fosse por isso, toda a guilda azul estaria em apuros. Kim Myong estava esperando quando me viu cruzar fortemente os braços repentinamente perdido em meus pensamentos. Quando eu saí do meu devaneio e me apressei para falar, eu a vi sorrindo baixinho. Ponto. Ponto. Ah. Desculpe, Kim Myong. Tudo bem. Posso continuar com o que estava dizendo? Sim, claro. É sobre o que você disse sobre se encontrar com o Papa Bazel. Sim. Agende isso o quanto antes. Talvez eu tenha tempo na próxima semana. Na verdade, há uma razão pela qual o Papa Bazel está querendo se encontrar com você também com certa pressa. O que? Aconteceu alguma coisa com Jin King? Ou o cronograma? Não. Não é isso. Eu não sei como dizer isso, mas continue. A estátua de Benignore derramou lágrimas de sangue. O que? Fiquei rígido. Que más notícias em um tempo tão bom. O que aconteceu? Não sei porquê, mas algo está errado lá em cima. Ah, o que há com ela de novo? De repente, minha cabeça começou a doer. Regressor Instruction capítulo 418. Minha cabeça começou a doer. Droga. Isso não é bom. Uma situação incomum como esta não é nada desejável. Quando abri minha boca, batendo na minha coxa com nervosismo, Kim Myong começou a responder. Lágrimas de sangue? Sim. Ouvi dizer que a Santa Sé está investigando a razão e o que causou isso. Isso também não foi anunciado para o público. Por causa da confusão no estado, isso é bem óbvio, mas
Este não é o momento certo para anunciar publicamente. Não, eles não seriam capazes de dizer uma coisa dessas. Sim. Eu sei que você está mal, mas o Papa Bazel quer que você vá para a capital o mais rápido possível. Se possível, em um dia. HMM. Se você não quiser ir, eu digo a ele. Não. Não é isso. Eu tenho que ir de qualquer maneira. É um pedido de ninguém menos que o Papa Bazel. Este também é um assunto relacionado diretamente a Benignore. Seria muito estranho se eu não fosse. Mesmo estando mal fisicamente, tenho que participar desses assuntos de qualquer jeito. Outras coisas eu podia simplesmente ignorar, mas considerando que a maior parte do meu poder vem de lá, eu não posso me dar o luxo de ignorar uma coisa dessas. O problema é que a situação é grave demais para ser tratada simplesmente como um fenômeno misterioso, especialmente no estado. Porque de repente você está chorando lágrimas de sangue. Merda. Não tinha noção que tal coisa poderia acontecer com a estátua da deusa. É triste, porque ela não tinha usado esses meios até agora. Sinto que é um mau sinal. A razão pela qual a Santa Sé não agiu de outra forma foi para evitar confusão entre as pessoas, nada mais, nada menos. Se fosse espalhado de forma errada, o problema e confusão seria incomparável com a anterior. Deve estar um inferno lá. Considerando a personalidade do Papa Bazel, que tinha um pavio curto, o clima lá provavelmente está muito ruim. Além disso, eu sabia o que aconteceria quando nosso Papa Bazel, que era gentil apenas comigo, se agora estiver com raiva, então eu engolir em seco. Na verdade, eu originalmente pensei que basicamente não teria problemas. A raça dos deuses era um pouco barata e às vezes fazia coisas estranhas. Como a lixosa Elune, por exemplo. No entanto, tenho que ter um pouco de cuidado porque recentemente causei um grande evento usando o nome deles. Era uma situação semelhante ao ditado: uma consciência culpada não necessita de nenhum acusador. Claro, sou inocente. No entanto, há uma chance em 1 milhão. Não vai acontecer, mas e se? E se fosse revelado que a aparição da deusa foi uma mentira? Tudo estaria acabado. Tudo que construí até agora pode desmoronar. É um pouco exagerado pensar assim, mas também acho que a Santa Sé pode perceber e querer começar a me investigar. Dizer que a estátua da deusa derramou lágrimas de sangue é um motivo mais do que suficiente. Claro, isso não seria um problema sério porque eu poderia provar minha pureza novamente através da Benignore. Se fosse esse o caso, apenas me irritaria. Benignore não está se preparando para me apunhalar pelas costas, está? Benignore pode querer fazer isso a sério. Pensar que dos muitos sacerdotes, ninguém suspeitou da voz de Benignore. Alguém deve ter suspeitado, e é possível que essa pessoa esteja tramando algo através das lágrimas de sangue da estátua. Ainda mais quando penso no fato de que tive pouca, muito pouca influência no continente e na primeira linha. Havia estabilidade no continente, e os filhos e filhas da deusa ainda não tinham ninguém pronto para assumir a tarefa. Não é um momento estranho para me pegar, alguém que eles achavam que era um fator de risco. Naturalmente, lembrei-me do velho ditado: mate o cachorro depois que a caçada acabar. As pessoas de cima provavelmente podem estar fazendo um movimento para me impedir de ter a chance de ser descuidado. Estou pensando demais. No entanto, não é completamente impossível. Ainda assim, fiz muito por eles. Eles não deveriam ser assim. Droga, bastardos imundos. Já salvei o mundo muitas vezes, ajudei o adorável regressor e até emocionalmente ajudei a unir a humanidade. Eu tinha aceitado a filha que a lixosa Elune abandonou e lidei com a sujeira causada por Varian. E o que eu fiz também não é uma conquista comum. Se fosse outra pessoa, eles não tentariam estragar tudo. Eu ajudei na fé dos adoradores da deusa Benignore e dediquei muito esforço na igreja. Elevei seu nome e defendo seu nome e fortaleci a dignidade da deusa lidando com os mortos-vivos. Nem acaba por aqui. Em nome da luz, até acabei com os demônios e salvei o povo de lá e da crise. Selei novamente o deus antigo no museu e reduzi o risco no futuro lidando com todos os tipos de ameaças ao continente. Eu era o melhor que eles poderiam esperar. Digo com toda a certeza que não tem alguém como. Aí você vem e me ataca assim agora. Absurdo. Se for esse o caso, então não faz sentido. Não preciso fazer isso usando a máscara da deusa. Mesmo Belial, o 72º Lorde Demônio, não me trataria assim.
Muito pelo contrário, eles deveriam estar me dando presentes. Esse tipo de tratamento é ridículo. Mesmo que eu fizesse um protesto formal, não seria o bastante. Não, se eles realmente pensassem em fazer isso, estou pronto para fazê-los se arrepender de sua decisão. Você pode me ouvir? Você realmente vai me atacar assim? Você tá me ouvindo? Se você virar as costas para mim, você e eu estaremos todos condenados. Você entende? Você acha que Kim Il-sung ficará do seu lado? No entanto, não recebi nenhuma resposta. Não estou nervoso, mas de repente comecei a ficar irritado. Eu me perguntei se Kim Il-sung estava tão pensativo porque ele tinha ouvido as notícias sobre mim. Maldito. Então, eles vão ser assim, hein? Achei que eles teriam parado de me observar por um segundo, mas vendo que uma missão forçada não foi criada mesmo depois de alguns minutos, parecia que algo aconteceu. Antes, era só uma pequena dúvida, mas comecei a ficar mais desconfiado. Continuei batendo na mesa enquanto esperava a missão, mas nada aconteceu. Tem duas possibilidades. 1. Há algo errado acontecendo lá. 2. Eles estavam realmente se preparando para se livrar de mim como eu pensava. Se fosse o primeiro, terminaria em um incidente leve, mas se eles realmente escolhessem o último, eu mostraria a eles o quão ruim foi a escolha. Eu levantei-me. Kim Myong olhou para mim com uma expressão um pouco assustada e disse: Vice-mestre da guilda. Acho melhor ir o mais rápido possível para a capital. Certo. Vou preparar tudo. Como você quer que eu prepare? Por favor, eu quero ir hoje à noite e quero ir rápido, pois é um assunto urgente. Acho que realmente há um problema lá. Com quem você quer ir? Jungaia e Park Deokegu. Não, chame também a Xuejin. Além disso, entre em contato com Yuno Kazugano e Ira, Dialogia é. Devo falar com a senhorita Helena também? Ela está em Lindell? Sim. Ontem terminei o formulário de registro da Guilda Azul e, a partir de hoje, ela é um membro oficial da Guilda Azul. Mas sua posição ainda não foi decidida. Bom. Todos vão para a capital juntos. Sim. Por enquanto, esse é o plano. IHM. Envie o que estou escrevendo agora para todas as guildas em Lindell, incluindo a Guilda Cisne Negro. Por favor, espere só um pouco. Terminarei logo logo. Eu quero que você envie este para os elfos e anões. Você pode dar este separadamente para a Ansora. Certo. E depois que eu chegar à capital, se tiver algum problema, divulgue essa carta que estou escrevendo agora para todo o continente através do espelho da deusa, Kim Myong. Vice-mestre da guilda, me desculpe, mas quando você diz algum problema, se alguma coisa realmente acontecer, você naturalmente saberá. Se nada acontecer, eu acho que você pode rasgar. É apenas uma precaução, então você não precisa se preocupar muito. E coloque os itens que estou anotando no ninho da dialogia. Quanto mais secreto, melhor. E claro, o que estou falando agora é secreto. Quando você sair, não diga nada a ninguém. Ser claro, vice-mestre da guilda. Mas isso é. Até sei o que está imaginando. Você não precisa se preocupar com isso. Eu só quero estar preparado para qualquer coisa. Sim. Este é apenas um plano de precaução. Certo, então eu vou fazer isso fluir, vice-mestre da guilda. Muito obrigado. Quando acenei com a cabeça e olhei para as costas dela que estava saindo da sala, me senti aliviado. É ótimo ter pessoas com grande talento e habilidade sob meu comando. Eu estava certo de que ela era várias vezes mais inteligente do que eu. Quando ela chegou, eu pensei que as coisas não estavam indo bem para ela porque ela não tinha sorte. Ou talvez ela fosse um pouco menos egoísta. Se não fosse por ela, minha vida na Azul teria sido muito difícil. Limpei minha mente mais uma vez. É melhor informar-Gi e com antecedência. Se meu relacionamento com a deusa Benignore for desfeito, ela é um dos que poderia desempenhar um papel fundamental no início desse caos. E Ensung também. Leiji é importante, mas também é importante falar com o adorável regressor. Será um pouco difícil de lidar, mas posso fazê-lo vir para o meu lado com base na confiança que construí com ele até agora. Vai ser um pouco difícil levá-los juntos para lá. Isso porque o gerenciamento e cuidado contínuo são necessários. Claro, tudo isso pode ser apenas minha imaginação, mas se eu considerar as chances de isso acontecer, não é nada estranho se preparar mil,
Não, 1 bilhão de vezes para isso. Usador descartado abandonado, não existia no dicionário Kyong da Liz. Eu tenho que me preparar para lutar contra a deusa Benignore caída e o grupo de lixo que a seguir com a massa da luz a qualquer momento. Missão forçada de nível comum ativada. Não. Não. Isso é um mal-entendido. Quero dizer. Posso explicar tudo. É um mal-entendido. Benignore. Diga algo. É apenas um mal-entendido. 01, devido a razões desconhecidas, a missão forçada de nível comum foi cancelada, a criação da missão parou. Para esses deuses caídos, uma massa da luz serviria. Eu com toda certeza posso usar essa arma, se necessário. Regressor Instruction capítulo 419. Parece que apareceu uma mensagem do sistema, mas eu nem liguei. Não apenas as sementes da dúvida surgiu em minha mente, mas a flor também já havia se formado. Mesmo que eu tente parar meus pensamentos, a situação não vai me deixar parar. Se eu estivesse me sentindo bem, talvez pegaria um pouco mais leve nas minhas suspeitas, mas a verdade é que não sou bom o suficiente para desfazer o que preparei. Você acha que eu sou idiota? Então, não posso acreditar em nada até poder ver com meus próprios olhos. A mensagem não faz sentido. Eu nem sei de quem veio. E a missão parou de ser feita por razões desconhecidas. Por razões desconhecidas. Vírgula. Razões desconhecidas, minha bunda. Talvez, depois que o problema deles fosse concluído, eles estivessem pensando em me trair logo em seguida. Não sei sobre Benignore, mas não esqueci de Elune. As chances de Benignore, que acreditava em si mesma e vivia para si mesma, me abandonou não parece nada baixa depois que vi Helena sendo abandonada. São como ervilhas. Desde o início, esses deuses caídos não tiveram reconhecimento e lealdade. Eles são simplesmente pais travessos, prontos para trair seus filhos e filhas pelas costas por sua própria ganância e ganho. Vou deixar você ir confortavelmente em seu caminho. Eu odeio o costume errado de Goryeo-jang, uma antiga prática de enterro onde um idoso moribundo é deixado para morrer em uma cova aberta. Ainda assim, neste momento, eu não tenho escolha a não ser decidir subir a montanha carregando Benignore. Claro, isso requer um planejamento muito cuidadoso. Ainda não apertei o botão iniciar, mas já estou nervoso com o seguro que preparei, caso o pior aconteça. Considerando que o adversário é uma deusa caído, ainda não era suficiente. Eu escrevi uma carta separada para Leiji e verifiquei minhas coisas rapidamente. Primeiro, eu tenho que ser capaz de me proteger. Tenho Juliana, que ficou quieta devido aos efeitos colaterais de ser forçada a despertar e também por causa das poções e, claro, eu tenho o lendário escudo Aegis. Comecei a verificar minhas armas caso o pior aconteça. Parecia que eu estava indo para uma expedição. Exagerei um pouco nos preparativos, mesmo que estivesse apenas visitando a capital, mas isso me deixou um pouco aliviado. Enquanto me preparava em silêncio, mais uma vez, ouvi batidas na porta. É bem óbvio quem é. Quando abri a porta com um grande sorriso, vi um rosto familiar. Ayan. Opa, você me chamou? Oh, espere um pouco aí. Vou já já. Ah, você já sabe para onde vamos? Sim. Isto é e nós vamos para a capital e que algo urgente aconteceu. Sim. Outros também virão conosco. Está tudo bem, certo? Sim. Se claro. Eira também vai, assim como Helena e Jin. Ponto. Ao ouvir isso, a expressão da Ayan escureceu. Ela já deve ter escutado isso, mas parece que mexeu com ela quando escutou de novo diretamente de mim. Não deixe isso te incomodar muito. É por causa do trabalho. Sim. Quem é a minha pessoa favorita? Ah. Quando eu abri meus braços, ela se aproximou e me abraçou silenciosamente. Mesmo que seja assustador dizer esse tipo de coisa, quem ouviu pelo menos gosta. É importante agradar o cliente. Jungayan também é um daqueles que podem ter um papel importante, assim como Kim Sung. Jungayan, uma maga com um talento extraordinário e insubstituível, é o tipo de humano cobiçado não apenas pelos humanos, mas também pelos deuses. Eu cuidei bem dela e, nesta situação, acho que é obrigatório agradar ela. Ela fez um bom trabalho ao assumir o comando e reduzir seu controle da raiva usando o casamento como estabilizador. Sua autoestima que teve uma baixa recente de repente subiu ao ponto de atravessar o céu. A nova Jungayan, que se tornou muito forte mudou ao receber uma proposta,
Evoluiu a ponto de finalmente poder conversar com outras pessoas. É um pouco triste pensar que a recompensa de arriscar minha vida seria o suficiente, mas ninguém sabe o quanto sinto falta dessa estabilidade mental. Mesmo que o prólogo seja longo, o importante é que o estado mental atual da Jungayan é muito estável. Mas o que houve? Seria bom se você descansasse mais. Você não esteve e descansou nos últimos dias. Parece que surgiu um problema na capital. Não parece grande coisa, mas não sei o que vai acontecer. Helena não veio com você? Ela está se preparando para sair com Yejin. Já que você disse que ficaríamos lá por uma semana, os membros da guilda também estão fazendo as malas. E então, opa! Se estamos indo à capital, dormiremos na Santa Sé? Sim. Talvez sim. Ou talvez possamos alugar um quarto separado. Depende da situação. Devemos ir agora. Não sei por que onde eu durmo é um fator tão importante, mas ela não parece muito feliz com a ideia de dormir na Santa Sé. Esse tipo de comportamento parecia ameaçador, e me senti como um animal ao senti-lo. Olhei para Jungayan, que estava segurando um dos meus braços com força, exatamente como eu esperava. Eu me senti um pouco envergonhado porque senti que ela não soltaria ou diminuiria a força, mas ainda assim fui obrigado a me mover silenciosamente. Mesmo que pedisse, ela não me soltaria. Fomos para a área de grifos da guilda. Vi que duas pessoas já estavam lá. Shuejin, tirando os grifos do confinamento, e Helena, observando-os a poucos passos de distância. A elfa sorriu e acenou para mim quando me viu, mas sua expressão endureceu quando viu Jungayan agarrada ao meu lado. Shuejin apenas se curvou como de costume. Nossa! Vi que o rosto da Helena mudou. Eu fiquei com medo de que se ela mordesse os lábios com muita força, ela explodiria. Eu não achava que Helena, que tinha uma mente fraca, mostraria um comportamento como Jungayan, antiga, mas acho que ela pode ter um lado que eu não conheço. A prova era que ela está aqui, embora o reino de Averia fosse contra a ideia. Na verdade, ela é alguém que posso chamar de minha amiga. Ela riu como se estivesse se sentindo despreocupada, mas na verdade, ela é alguém que foi abandonada por uma deusa caída. Ela é como um míssil pronto para lançar um chamado ódio balístico no céu. Desde então, por poder mostrar grande atuação e influenciar a opinião pública, precisou de gestão e tratamento especiais. Quando sorri levemente acenei, ela me cumprimentou com um sorriso sombrio. Ver isso me lembrou do momento em que Lune a abandonou, e minha raiva em relação a esses deuses aumentou novamente. Com uma elfa tão gentil. Não me surpreende que meus lábios permaneceram bem fechados. Se ela sabia o que estava pensando demais, Helena começou a me cumprimentar hesitante. Devo chamá-la de vice? Mestre da guilda? Não, Helena. Você não precisa me chamar assim. Ah, ah. Ah. Você é realmente um membro da guilda, mas com o status de Helena Nin, é difícil tratá-la como um membro comum da guilda. Você não precisa me dar um tratamento especial. Não. Não é um tratamento especial. Azul não é tão rígida, é. Nós nos conhecemos. Eu também tento não ser formal assim com os outros membros e Sung. Você também pode agir normalmente. De qualquer forma, é um pouco tarde, mas bem-vinda à Guilda Azul, Helena. Cuide bem de nós. Não. Eu que deveria ter dito isso. Cuide bem de mim, Lei Qilong. É. Jungayan também. Sim, sim. Por favor. Cuide bem de mim. Bebê bem-vinda a Azul. Obrigado. Tudo pronto, Yejin? Sim, vice-mestre da guilda. Quando Shaira chegar, acho que podemos ir. Dialogia decidiu se juntar a nós mais tarde, e eu no caso Gano irá encontrá-lo na capital. Oh, entendo. Obrigado por seu trabalho árduo. Eu apenas fiz o que tinha que fazer. É muito bom fazer as coisas com certa rapidez. A notícia de que Eira também vem com a gente é algo para se alegrar. Enquanto pensava nisso, vi uma boneca ruiva vindo em nossa direção. Ela deve estar como sempre com alguns oficiais mercenários vermelhos. Quanto tempo, querida? Não, não posso dizer que faz muito tempo desde que já que nos vimos há alguns dias. Depois da guerra, eu imediatamente falei com ela, mas de alguma forma parecia que eu não falava com ela há muito tempo. Seu cabelo não estava arrumado, me fez lembrar a juba de um leão vermelho. O que é um pouco estranho era que ela estava com orelhas. Você está doente? Estresse por frustração. Ponto. Ponto.
Não se preocupe. Como você já sabe, eu fiquei louca por um bom tempo. Você pode pensar nisso como o efeito colateral disso. Faz muito tempo que não sou louca há tanto tempo e, recentemente, está piorando. Ainda assim, não consigo me acostumar a isso. Merda. 10 vezes mais doloroso do que uma ressaca. Eu não deveria tê-lo usado. A armadura Berserker. Você viu? Eu não vi pessoalmente. Só fiquei sabendo. Você parecia estar vestindo uma armadura e tinha uma arma. É um item de nível lendário. Sim. Quero ver isso pelo menos uma vez. Você realmente quer ver? Não. Que boa decisão. Eu também não queria mostrar muito. Mais importante. Por que você reuniu todos? Você está muito bem armado para um piquenique. Você encontrou uma masmorra na capital? Não. Não é isso. Pense nisso como uma preparação completa. Bem, eu confio no que diz. Mas eu quero ter um descanso relaxante desta vez. Podemos fazer isso, querido. A maneira como ela olhou para mim com um sorriso inocente foi de alguma forma assustadora. Ela não me ameaçou abertamente, mas eu me senti como um herbívoro na frente de um carnívoro. Não, isso não é minha imaginação. A maneira como ela me olhava da cabeça aos pés era como uma fera procurando por uma presa. Foi então que Jungayan agarrou ao meu colarinho com força. Vocês não façam isso de novo. Eu sei melhor do que ninguém o que vai acontecer se essas duas se enfrentarem. De alguma forma, terminou bem da última vez, mas não há garantia de que terminaria bem se acontecesse de novo. Eu tenho que ter cuidado com o que direi. É importante descansar. Ah, já tá tarde. Vamos para o grifo. Acho que seria melhor você ir com a Aya e Helena, e eu com a Yejin. Certo, Yejin? Ponto. 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 Vamos indo, então. Suba rápido, Yejin. Ponto. Se apresse. Isso parece muito desconfortável, vice-mestre da guilda. Me sinto da mesma forma, então apenas suba. Já em cima, me segurei na Xuejin. As três mulheres tinham expressões um pouco confusas, mas, felizmente, não demonstraram nenhum tipo de ciúme. Quando as vi montando no grifo juntos, pensei que não deveria estar aqui. Não segure com muita força, vice-mestre da guilda. É muito desconfortável. É claro que, em um contexto diferente, me senti magoado ao ouvir isso. Regressor Instruction capítulo 420. Mesmo uma visão tão bela fica chata depois de ser vista com muitas vezes. É o caso das paisagens durante a viagem à capital. Já estou cheio de ver montanhas, cidades, vilas e rios. Já não acho tão lindo como quando vi pela primeira vez. Quando cheguei à capital, o clima estava à flor da pele. Cardeal honorário. Abençoado pela deusa Benignore. Acenei para o pessoal do estado que me apoiava de longe. Eu queria descer para segurar a mão de todos. Meio decepcionante porque eu não posso fazer isso. A situação atual, onde não temos escolha a não ser nos movermos com pressa, me deixa frustrado. Segure firme. Chegaremos em breve. Tudo bem, Yejin. No entanto, é desconfortável se você segurar com muita força. Por favor, evite muito contato físico. Então o que ela quer que eu faça? Desculpe. Ponto. Ponto. Infelizmente, o local onde o grifo pousou é onde o antigo imperador, e agora líder do estado, vivia atualmente. Vi os rostos das pessoas que estavam esperando por mim. As senadoras Caterina e Elise. Minhas queridas aliadas, incluindo Marlene e Oscar. Não sei se meus sentimentos estão certos, mas parece o retorno do cardeal honorário Leikyon ao mundo social. Também vi Yuno Kazugano que veio de Celia, assim como outras amizades importantes que fiz no passado. Cardeal honorário. Quanto tempo, Oscar? Você não precisa sair para me encontrar assim. Não. Claro que tenho. Você é o herói que salvou o continente. Você está se sentindo melhor? É difícil dizer que estou totalmente recuperado, mas já consigo andar. Me desculpe por ter vindo te ver tão tarde. Não. Você dizendo isso, eu que deveria me desculpar. Eu queria lhe servir um pouco de chá primeiro, mas... Te encontro depois que terminar meu trabalho. A ex-empregada Alice, agora chamada de Oscar, iluminou-se. Parecia que minhas palavras soaram doces para ela. Ela ainda é a mesma. Seu cabelo,
que costumava ser curto como um corte masculino, agora estava um pouco mais comprido e se tornou um corte bob. Sorri porque sabia que ela estava dizendo que queria servir chá. Se algo acontecesse, é importante causar uma boa impressão primeiro, pois o palácio também deveria tomar a iniciativa. Na verdade, nem precisava fazer isso. Porque Oscar e eu somos próximos. Considerando que fui eu quem a colocou neste lugar, então é normal. Claro, ela não é a única que tem um bom relacionamento. Senadora Catherine. É. Senadora Elise. Quanto tempo, Marliongai? Parece que está ficando cada vez mais difícil ver seu rosto com o passar do tempo, cardeal honorário. Parece haver algum sentido na piada, senadora Catherine. Desculpe por não vir vê-la com frequência. Como você sabe, ultimamente ando meio sem tempo. Sem problemas. Sabemos melhor do que ninguém que o cardeal honorário está fazendo um grande trabalho para o Estado. Espero que você possa tomar isso como uma afirmação em minha mente ansiosa. Eu realmente queria muito te ver. Eu não sei o quanto eu perdi sem tomar um chá com vocês três. Você não tem ideia do quanto eu pensei sobre isso enquanto estava deitado na cama. Sério, cardeal honorário? Sim, Marliongai. Falo sério. Talvez seja o mesmo para a senadora Marlin, cardeal honorário. Toda vez que nos encontrávamos, ela começava a falar muito de você que fazia até meus ouvidos doer. Sério? Essa senadora Catherine. Não está vendo ela corando? Marliongai ainda agia como personagens de antigas comédias românticas. Além disso, as senadoras Catherine e Elise, que responderam com todas as suas forças, ainda são as mesmas. Se algo é diferente de antes, isso seria os modos aristocrata. Vendo que elas estão se adaptando bem aos tempos de mudança, me sinto muito orgulhoso. Logo depois, me virei para cumprimentar o pessoal de Celia, incluindo-o no Kazugano. Então nos encontramos novamente. Sim. Meste. Não, quero dizer. Cardeal honorário Lei Kilong. Como você está? Além disso, terminei minhas saudações formais com os demais personagens. Conversa fiada, tapinha no ombro ou uma palavra de bênção, é uma extensão no mundo social. Shai-Ha, que também veio conosco, também cumprimentou os rostos felizes que a cercavam. Ao mesmo tempo, Jungaia olhou calmamente para Yuno Kazugano, como se estivesse se lembrado de um incidente que aconteceu há muito tempo. Mesmo engolindo em seco, vendo Jungaia que ergueu o nariz com confiança, consegui dar um suspiro de alívio. A propósito, cardeal honorário, por que você veio para a capital de repente? Vim por causa de alguns negócios na Santa Sé. Na Santa Sé? Sim. É difícil dizer o real motivo, mas parece que algo aconteceu. Talvez seja algo não muito importante, Oscar. Você não precisa se preocupar com isso ainda. Recentemente, sinto que a Santa Sé está um pouco inquieta. Não me incomodei porque é algo que está acontecendo lá dentro, mas o clima não parecia muito bom. O Papa Bazel tem mostrado um rosto muito preocupado recentemente. Você pode dizer ali que ele pode me avisar a qualquer momento se precisar de ajuda. Claro. O Papa Bazel com certeza ficará feliz em aceitar. Talvez haja um anúncio oficial hoje. Certo. Ele também está guardando o segredo dela? Faz sentido, até certo ponto. No entanto, o Estado separou quase completamente os conceitos de política e religião. Ela deve ter muitas preocupações também. Minha parceira, que estava se movendo comigo, de repente pisou em seus pés. Isso já me disse como ela se sentia. Ela finge estar calma, mas eu sei que deve estar queimando por dentro. Não era algo com que eu deveria me preocupar, então deixei de lado, mas pude ver que ela estava desconfiada. Enquanto caminhava lentamente, vi várias pessoas se aproximando. Era o Papa Bazel, cercado pelos cavaleiros sagrados. Há muitos deles. Claro, esta é uma força de escolta normal. No entanto, neste momento, olhei para os cavaleiros sagrados com suspeita também. Não é grande coisa, mas por causa da minha mentalidade que sempre pensava na pior situação, muitas preocupações inúteis fizeram isso piorar. Claro, não tinha motivo para me sentir nervoso logo de cara. Mesmo que algo aconteça. Eu tenho poder suficiente. Não posso ficar nervoso, caso contrário, poderia abrir uma lata de vermes. Nesta situação, é melhor agir como sempre agia.
Sorri para o Papa Basel, que sorriu de volta. Não sei se estava errado ou não, mas as sementes da dúvida estão desaparecendo pouco a pouco. A menos que o Papa Basel haja, não haveria movimentos da Santa Sé na tentativa de se livrar de mim. Papa Basel. Cardeal Honorário Lei Keelong. Foi nesse momento que uma voz alta foi ouvida. Era como um choro amargo de um passarinho enquanto esperava por sua mãe pássaro. Comparando com a voz de Romeu ver Julieta morta, não seria tão apaixonada. O que tinha nessa voz era alívio e saudade. Já que faz um tempo que o Papa não me via como os outros, até entendo. Consegui recuperar o fôlego porque a reação dele foi melhor do que o esperado. Bom. Enquanto ele vinha a passos largos, os passos dos cavaleiros sagrados que estavam com ele também começaram a acelerar. Olhando mais de perto, vi o rosto do Papa Basel claramente mais magro. Como de costume, ele estava arrumado, mas perdeu muito peso. Talvez ele não ande dormindo e comendo bem. Eu vi quando mudamos de Inquim para a capital há apenas uma semana, mas ele estava aí muito diferente. Lágrimas até brotaram em meus olhos. Isso me mostrou o quão difícil o momento que ele estava passando. Quando vi a aparência do velhote, segurei sua mão com mais força. Foi um espetáculo vê-lo cumprimentar Oscar e os outros enquanto segurava minha mão. Claro, não se encaixa na formalidade. Foi um erro que o Papa Basel não teria cometido antes, mas fico triste, pois parecia ser um ponto para nos dizer o nível do momento difícil ele está passando. Você realmente fez um ótimo trabalho, Cardeal Honorário Lei Keelong. Você não tem ideia do quanto eu estava preocupado por não poder visitá-lo em Lindell. Não é grande coisa para você se preocupar, Papa Basel. Eu sou muito melhor do que você sabe. Pelo contrário, me faria sentir ainda mais desconfortável se você realmente viesse a Lindell. Sim. Certo. Você fez muito bem em vir aqui, Cardeal Honorário. É um assunto que envolve a Santa Sé. Isso também diz respeito a mim. Eu não posso ficar parado. Você deve estar muito mal. Sim. Cardeal Honorário, você ouviu a voz da deusa Benignore recentemente? Não. Mas eu nunca imaginei que algo assim aconteceria. Acho que é melhor ver o estado dela agora mesmo, Papa Basel. Certo. Não temos tempo para ficar parados aqui. Vamos. Sim. Depois dessa resposta curta, me movi apressadamente, é claro, com meu querido grupo. A reação do Papa Basel me aliviou um pouco. Vendo que os cavaleiros sagrados não nos pararam, parece que permitiram que meu grupo entrasse. Isso significa que ele realmente confia em mim. Isso não é ruim. Papa Basel, você pode me dizer exatamente quando isso aconteceu? Claro. Foi por volta das 2 da manhã, 2 dias atrás. Foi descoberto pela primeira vez por um sacerdote comum que rezou para na estátua da deusa. Depois de 10 minutos, vi Benignore também chorando. É triste. Não sei exatamente o que causou isso. Inquisidores hereges, bispos e sacerdotes superiores estão fazendo o melhor que podem, mas... Ponto. Não avançamos muito. O acesso à capela com a estátua está restrito a sacerdotes de nível bispo, e estamos tentando ao máximo conter a propagação de rumores, mas não podemos cobrir o céu com a palma da mão. Claro, eu entendo. A Santa Sé de repente restringiu o acesso à capela, e os rostos dos sacerdotes acima de bispo pareciam bem azulados. É incrível que a história não saía de um sacerdote abaixo desse nível. Enquanto nos movíamos, pude ver os sacerdotes com expressões rígidas. O clima ficou mais pesado quando entramos na capela, me fazendo suar frio. Abri lentamente a porta com o Papa Basel na frente, e o que me deu boas-vindas foi um espetáculo. Por que ele está chorando, meu Deus? Não tive escolha a não ser pensar tais coisas diante de tal fenômeno. Espera, essas lágrimas podem ser usadas como catalisador. Logo recebi informações do meu olho da mente. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.